Você já se perguntou como é que as células do seu corpo lutam contra o envelhecimento? E se eu lhe dissesse que há uma dança silenciosa acontecendo dentro de cada uma delas, vital para a nossa juventude e longevidade? Olá, meu nome é Ricardo Tatagiba e você está no Vambora Viver. Nesse canal aqui eu trago o que há de mais inovador para melhorar nossas vidas em termos de saúde, longevidade, cuidados pessoais e capacidade mental. Entendendo a macroautofagia. Imagine-se uma jornada ao coração de uma cidade que nunca dorme. Essa cidade é a sua célula, a unidade fundamental da vida. E hoje nós vamos explorar um dos seus processos mais fascinantes e vitais, a macroautofagia. A macroautofagia do grego, auto significa próprio, né? E fagia significa comer. Então é literalmente o processo pelo qual a célula come a si mesma. É uma dança de renovação, não é um ato de autodestruição, tá? É uma dança de renovação e sobrevivência. Agora, no coração dessa cidade celular, a macroautofagia atua como um sistema de reciclagem supremo. Quando proteínas se tornam defeituosas ou organelas envelhecem, a macroautofagia as embala em vesículas chamadas autofagossomos. Esses autofagossomos, então, fundem-se em lisossomos, as instalações de reciclagem da célula, onde seu conteúdo é degradado e reciclado. Esse processo não é apenas sobre limpeza, é sobre renovação. Ao remover partes danificadas e reciclar seus componentes, a macroautofagia permite à célula se renovar continuamente, mantendo-se saudável e eficiente. A importância da macroautofagia para a saúde celular não pode ser subestimada. Em uma célula onde esse processo é ativo e eficiente, o ambiente é limpo, a energia é abundante, o risco de doenças é minimizado. Por outro lado, uma célula com uma macroautofagia desabilitada acumula danos e energia escassa e é um terreno fértil para doenças relacionadas à idade. É essa capacidade de autorrenovação que posiciona a macroautofagia como um guardião contra o envelhecimento e uma fortaleza contra as doenças. Ao entendermos e apreciarmos esse processo, damos o primeiro passo em direção a desvendar os mistérios da longevidade e da saúde duradoura. Com essa base aqui estabelecida, vamos agora explorar mais profundamente como é que a macroautofagia interage com os marcadores do envelhecimento e o papel crucial que desempenha na dança silenciosa da nossa existência. À medida que mergulhamos mais fundo na trama da vida celular, encontramos um elenco de personagens que determinam o ritmo do envelhecimento. Estes são os marcadores do envelhecimento, identificados por Carlos Lopes Otten e sua equipe. Entre eles, a macroautofagia desempenha um papel fundamental, uma força vital que interage com cada um desses marcadores, influenciando no destino da célula. Os marcadores do envelhecimento são como sinais ao longo do caminho da vida celular, indicando mudanças genéticas e danos ao nosso DNA, alterações proteicas e muito mais. Hoje nós vamos ver como a macroautofagia, essa dançarina silenciosa, se entrelaça com esses marcadores em uma tentativa de manter a harmonia e a juventude. Então vamos lá, imagine aqui a macroautofagia como um coreógrafo orquestrando ali a resposta das células aos desafios do envelhecimento. Ela vai lidar diretamente com a perda da proteostase, garantindo que as proteínas defeituosas não se acumulem. Na dança das mitocôndrias, onde a energia da célula é gerada, a macroautofagia remove aquelas que falham, mantendo a célula energizada e eficiente. Mas a influência da macroautofagia ainda vai além disso, tocando outros marcadores, como alterações epigenéticas e a integridade dos telômeros. Ao remover células danificadas que poderiam causar alterações negativas, a macroautofagia ajuda a manter o equilíbrio, protegendo a célula contra o envelhecimento precoce. A dança da macroautofagia é delicada. Quando bem executada, ela pode retardar o relógio do envelhecimento, mantendo as células jovens e robustas. Mas quando a dança falha, os marcadores do envelhecimento avançam sem controle, acelerando o declínio celular. É essa interação entre a macroautofagia e os marcadores do envelhecimento que oferece um campo promissor para a ciência. Ao entender como essa dança pode ser otimizada ou até restaurada, podemos abrir novos caminhos para intervenções que visam não apenas prolongar a vida, mas melhorar a qualidade da vida, mantendo nossas células, por extensão, nós mesmos,
mais jovens e saudáveis por mais tempo. Compreender a macroautofagia e sua relação com os marcadores do envelhecimento é apenas o começo. À medida que avançamos, exploraremos as consequências de quando esse processo vital é desabilitado, o impacto profundo que isso tem no envelhecimento e na saúde. Imagine agora que a nossa dançarina silenciosa, a macroautofagia, é retirada do palco. O que acontece quando esse processo vital é desabilitado? Entramos em um capítulo onde o equilíbrio da vida celular é perturbado, um cenário que revela as consequências da inação do palco da saúde celular. Sem a macroautofagia para limpar e reciclar componentes celulares, proteínas defeituosas começam a se acumular. Organelas, como mitocôndrias disfuncionais, não são mais removidas, comprometendo a produção da energia. Esse acúmulo não só diminui a eficiência celular, mas também aumenta o estresse oxidativo, levando a danos ainda maiores. Esse cenário é como uma cidade sem serviço de limpeza. O lixo se acumula, causando doenças e declínio. Na célula, isso se traduz em envelhecimento acelerado e potencialmente no desenvolvimento de doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer, Parkinson e outras condições relacionadas à idade. A desabilitação da macroautofagia acelera o relógio do envelhecimento. Cada grão de areia caindo representa uma célula perdendo sua batalha contra o tempo. Um lembrete visual do impacto profundo que a perda da macroautofagia tem sobre a nossa saúde e a longevidade. Este aceleramento do envelhecimento não é apenas uma questão de estética ou de marcar o tempo, é uma questão de saúde e qualidade de vida. Doenças relacionadas à idade não são inevitáveis destinos, mas sim desafios que podemos enfrentar com melhor entendimento e na intervenção nesses processos celulares. Diante desse desafio, cientistas no mundo todo estão buscando maneiras de reativar ou simular a macroautofagia. Cada descoberta nos aproxima de um futuro onde o envelhecimento pode não ser apenas retardado, mas enriquecido. Um futuro onde as doenças degenerativas possam ser apenas uma história do passado. À medida que fechamos esse capítulo sobre a desabilitação da macroautofagia, somos lembrados da delicadeza e da complexidade da vida celular. O próximo passo em nossa jornada nos levará a explorar as fronteiras das pesquisas atuais e as possíveis intervenções que prometem reacender a chama da juventude dentro das nossas células. Para abordar as intervenções que visam restaurar ou melhorar o processo da macroautofagia em modelos animais e humanos, é importante detalhar tanto os métodos experimentais quanto os resultados promissores que essas pesquisas têm revelado. Essa exploração aprofundada focará em estratégias dietéticas, farmacológicas e genéticas que demonstram a capacidade de influenciar a macroautofagia, contribuindo para a prevenção do envelhecimento de doenças relacionadas à idade. Estratégias para restaurar ou melhorar a macroautofagia: intervenções dietéticas, jejum e restrição calórica. O jejum e a restrição calórica são duas das intervenções dietéticas mais estudadas que têm mostrado promover a macroautofagia. Pesquisas em modelos animais demonstraram que períodos de jejum estimulam a macroautofagia, ajudando na remoção de proteínas danificadas e organelas disfuncionais. Isso não apenas reduz o estresse oxidativo, mas também melhora a função mitocondrial e a longevidade. Estudos em humanos sugerem benefícios semelhantes, com a restrição calórica promovendo melhorias na saúde metabólica e potencialmente aumentando a expectativa de vida. Uma outra abordagem dietética é a adoção de dietas cetogênicas, ricas em gorduras e pobres em carboidratos, que foram observadas para estimular a macroautofagia em modelos animais. Esse estímulo parece ser mediado pela ativação de vias de sinalização que promovem a saúde celular e a proteção contra doenças neurodegenerativas. Diversos compostos foram identificados como potenciais ativadores da macroautofagia. A rapamicina, o inibidor da mTOR conhecido, é um dos mais estudados. Ao inibir a via mTOR, a rapamicina promove a ativação da macroautofagia, melhorando a função celular e retardando o processo de envelhecimento em modelos animais. Pesquisas estão em andamento para avaliar a segurança e a eficácia desses compostos em humanos. Compostos naturais como o resveratrol encontrado no vinho tinto e a curcumina presente na cúrcuma também têm demonstrado capacidade de estimular a macroautofagia. Esses polifenóis podem atuar através de múltiplas vias, incluindo a modulação da expressão gênica e a ativação de enzimas antioxidantes, contribuindo para a saúde celular e a prevenção de doenças. A pesquisa genética oferece métodos para ativar diretamente os genes envolvidos na macroautofagia. Técnicas de edição genética com nomes difíceis como esse aqui
estão sendo explorados para aumentar a expressão de genes que promovem a macroautofagia ou inibir genes que suprimem. Embora grande parte desses estudos estejam ainda em fases experimentais em modelos animais, eles abrem possibilidades de terapias personalizadas para prevenir ou tratar doenças relacionadas à idade, através da modulação da macroautofagia. As intervenções que visam restaurar ou melhorar o processo de macroautofagia representam uma área promissora de pesquisa potencial significativo para o tratamento e a prevenção de doenças relacionadas ao envelhecimento. Desde estratégias genéticas e farmacológicas até manipulações genéticas, a ciência avança em direção a um melhor entendimento de como podemos influenciar esse processo vital para promover a saúde e a longevidade. Essas abordagens, embora promissoras, ainda exigem uma investigação mais profunda, especialmente no que diz respeito à sua segurança, eficácia e mecanismos de ação em humanos. À medida que a pesquisa continua a evoluir, espera-se que novas estratégias sejam desenvolvidas para otimizar essa parte importante. À medida que nossa jornada chega ao fim, refletimos sobre essa dança silenciosa da macroautofagia, essa força vital que trabalha incansavelmente nas sombras para manter nossas células e, por sua vez, nós mesmos saudáveis e jovens. Gostaria de lembrar a importância crítica da macroautofagia, não apenas como um processo biológico, mas como um aliado na nossa busca pela longevidade e vitalidade. A gente descobriu aqui que apoiar e melhorar esse processo, nós temos poder de influenciar nosso próprio envelhecimento, transformando o inevitável avanço do tempo em uma jornada enriquecedora. Convido você agora a refletir sobre o papel que cada um de nós pode desempenhar nessa dança. Como nós podemos incorporar em nosso estilo de vida intervenções que promovam a saúde celular, retardando o envelhecimento e abraçando a plenitude da vida. Seja através de escolhas dietéticas, exercícios físicos ou acompanhamento de avanços científicos. Cada passo que damos é uma nota na melodia da nossa existência. Eu agradeço sinceramente a sua companhia nessa exploração, a sua atenção e a sua curiosidade são o que torna essas jornadas possíveis. Agora eu te convido a você se engajar ainda mais com esse fascinante tema. Compartilhe suas reflexões, seus questionamentos, descobertas nos comentários. Juntos nós podemos continuar a desvendar os mistérios da vida e da longevidade. Um forte abraço e vamos embora viver.